Vamos lá, pessoal, começar nosso último bloco de hoje. No último bloco eu sempre inicio desejando a você um grande dia, seja para descansar, seja para começar um dia de trabalho, um dia de estudo. Você, meu amigo, que deixou para nos assistir essa manhã, que você tenha um grande dia pela frente, um dia de notícias boas, de energia positiva. Eu acredito muito em energia. Que você esteja coberto de energias boas aí, porque isso traz coisas boas na nossa vida. Então você que vai trabalhar, você que vai estudar aí, um sensacional dia pela frente. Já você, meu amigo que deixou para nos assistir no final do dia, já cansado, depois de um dia de batalha, um dia de enfrentamento, um dia de estudo, e conseguiu atingir seu objetivo de hoje, que é colocar mais 4 blocos para dentro da sua cabeça aí, informações, objetivando gabaritar a prova de trabalho da OAB, passar para a segunda fase, uma sensacional noite de descanso para que você possa se recuperar, se reenergizar para começar mais um dia pela frente amanhã. E você, meu amigo que como eu, passa as madrugadas às vezes acordado, ligado no computador, estudando, trabalhando, uma ótima madrugada para você, que depois dessa aula você possa dar um ponto final por hoje e se preparar aí para daqui a pouco nascer um novo dia, começando com suas lutas, suas batalhas, seus enfrentamentos, para daqui a pouco estar mais uma madrugada ao nosso lado aí, nos permitindo estar dentro da sua casa, passando um pouco de conhecimento para você. Pessoal, vamos começar nosso último encontro, nosso último bloco de hoje. Eu tinha terminado no bloco 3, falando sobre o trabalhador doméstico e o trabalhador rural. Eu vou começar agora sobre o trabalhador avulso, tá? Trabalhador avulso. Trabalhador avulso está no artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal. Artigo 7º, inciso 34. Ele tem uma lei nova agora, é a Lei 12.815 de 2013. Lei 12.815 de 2013. É a lei que regulamenta o trabalho avulso. Quem é este trabalhador avulso? Quando eu penso em trabalhador avulso, a primeira pessoa que eu olho é aquele trabalhador do porto, o portuário, o estivador. E como funciona a logística do trabalho dele? Normalmente ele está atrelado, antigamente era o sindicato, hoje ao ógmo. Nós temos praticamente ógmo em todos os portos do país, os principais, com certeza. E o ógmo faz um cadastro daqueles trabalhadores no porto. Quando chega um navio, o navio depreende-se de uma mão de obra de 30 trabalhadores braçais, 5 motoristas de empilhadeira, 2 de guindaste, 3 coordenadores, vai no ógmo. O ógmo vai com o cadastro daqueles trabalhadores, faz a seleção daqueles trabalhadores e leva lá para o navio. Ao final daquela empreitada, descarregar o navio dá o dinheiro para o ógmo, que vai repassar aos trabalhadores. Mas o ógmo não cobra só a hora trabalhada, não. O ógmo cobra a hora trabalhada, cobra o FGTS incidente sobre aquela hora, cobra a previdência incidente sobre aquela hora, cobra todos os encargos trabalhistas, pois o inciso 34 do artigo 7º da Constituição concedeu ao trabalhador avulso todos os direitos que o trabalhador urbano detinha. Então, para a prova de vocês, ficar bastante atento a isso. Professor, costuma também cair perguntas sobre trabalhador avulso na prova? Não, muito raro. Devo reconhecer para vocês que eu nem sei a última vez que fizeram uma pergunta sobre avulso na prova do AB. Mas se fizer, você sabe quem ele é. Ele não é um empregado de carteira assinada. Aquele navio vai embora, segue o caminho dele, vai ficar o ógmo. Se o ógmo deixar de pagar alguma coisa a esse trabalhador avulso, ele não vai processar o navio que voltou para a Suécia, não. Vai processar o ógmo. Olha, você tinha que ter recebido um valor tal e me repassado, e não me repassou, tá? Então, aquele cara trabalhou para o navio, acabou a prestação de serviço, ele vai para o final da fila, espera ser chamado de novo, que deve ter uma ordem cronológica lá, e assim sucessivamente ele continua trabalhando no porto. Ao final do mês, o ógmo que faz a gestão daquele trabalho paga as horas trabalhadas por ele e providencia o recolhimento da previdência dele, faz o depósito do FGTS, separa o dinheiro para o 13º, para as férias. É assim que o ógmo deve proceder. Tá? Hoje estamos com uma lei nova, Lei 12.815 de 2013. Professor, eu estava com a minha CLT aqui, eu não achei o artigo 391A, eu não achei a Lei 12.815 de 2013.
Como, que CLT eu encontro isso? Nós aqui do Complexo trabalhamos com a CLT da editora Método, que foi elaborada, organizada por mim, pelo professor Renato Saraiva e pela professora Ariana Manfredini. A 9ª edição já está com todas essas atualizações. Então, se você precisar de uma CLT atualizada, a 9ª já está com todas as atualizações. A CLT tem um diferencial em que nós já transcrevemos as súmulas e OJs embaixo de cada artigo. Então, quando você pega um artigo da CLT, todas as súmulas atreladas àquele artigo já estão transcritas. Tá? E o índice, que foi feito com carinho especial por nós, que traz uma facilidade muito grande para você manusear. Tá? É um orgulho muito grande trabalhar a CLT. Acho que vocês vão gostar. Pergunte aos seus colegas que já tenham uma CLT dessa. Beleza? Pessoal, deixando o trabalhador avulso para trás, nesse último bloco, fazendo um pente fino de coisas que podem cair na sua prova, deixa o trabalhador avulso e vamos bater um papo agora sobre comissão de conciliação prévia. Comissão de conciliação prévia, professor. Aonde está a comissão de conciliação prévia? Está lá nos artigos 625A ao 625H. Comissão de conciliação prévia, artigos 625A ao 625H. E o que traz essa comissão de conciliação prévia para uma prova? O que pode nos ser cobrado em uma prova? Seguinte, o objetivo da comissão de conciliação prévia não é julgar processos trabalhistas. Tão somente verificar a possibilidade de uma conciliação extrajudicial para desafogar o poder judiciário trabalhista. Nós sabemos que é muito comum que processos judiciais terminem em acordo. Então vamos fazer um acordo aqui no nosso cantinho, que aí não precisa nem utilizar a justiça. Deixa a justiça para processos onde a lide não pôde ser solucionada mediante a composição. E o que pode ser cobrado acerca da comissão de conciliação prévia? Ele pode escolher um dos artigos do 625A ao H e perguntar se você passou os olhos ali e decorar. Como, por exemplo, aonde pode ser formada uma comissão de conciliação prévia? Primeiro pensamento que você tem é no sindicato, né? Mas não só no sindicato. Cuidado quando ele bota apenas no sindicato. Não. O artigo 625A fala que pode ser tanto no sindicato quanto na empresa. Eu posso ter uma comissão de conciliação prévia criada na empresa e uma criada no sindicato. Então, cuidado, que eu já vi várias questões falando que é apenas no sindicato. Segundo, qual o tamanho de uma comissão de conciliação prévia? Nós vamos ali no artigo 625B e vamos ver que ela tem de 2 a 10 membros. Uma pergunta idiota, mas perder um ponto por causa disso é cruel. E aí você me fala, professor, eu nunca tinha ouvido falar no tamanho da comissão de conciliação prévia. Vou ser sincero, se cair na minha prova eu ia ter que chutar. E eu vou perder um ponto em algo tão bobo? Não, isso aqui você vai acertar. Coloca as duas mãos. Qual o número mínimo par? 0 não vale, né? 2. Máximo 10. 0 não vale, porque senão com 0 não tem um membro para formar a comissão. Tá? Então eu tenho no mínimo 2 e máximo 10 membros. Lembrando que os membros da comissão de conciliação prévia que representam a classe trabalhadora, sejam os titulares ou suplentes, possuem garantia de emprego até 1 ano após o final do mandato. Tá? Lembrar vocês que o artigo 625D, dado que determinava a obrigatoriedade pela passagem na comissão de conciliação prévia, foi decretado de forma liminar inconstitucional pelo Supremo, em uma ação direta de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes, ou seja, para uma prova, não mais é obrigatória a passagem pela comissão de conciliação prévia. Tá? A comissão de conciliação prévia pode ser deixada de lado, você busca se quiser. Professor, o senhor está dizendo que a comissão de conciliação prévia é inconstitucional? Não. Estou dizendo que a obrigatoriedade na passagem pela comissão de conciliação prévia, essa foi decretada inconstitucional pelo Supremo. Então você passa se quiser. A passagem se torna facultativa. Okay? Lembrando a vocês também que o período em que você fica na comissão de conciliação prévia suspende a prescrição. Está no artigo 625G. Cuidado que em prova ele costuma falar que interrompe. Não interrompe, não. Quando a prescrição é interrompida, você ganharia o prazo todo de novo. Quando a prescrição é suspensa, basta voltar da onde estava. Tá? Então, aqueles 10 dias que você passa pela comissão de conciliação prévia é uma mera suspensão da prescrição. Você não ganhou mais 2 anos para ingressar com uma nova ação. Okay?
Ok. Professor, feito o acordo na comissão de conciliação prévia, posso me arrepender e depois entrar na justiça assim mesmo? Não. Porque o acordo firmado perante a comissão de conciliação prévia tem força de título executivo extrajudicial, dando quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho. Tá? Então, o acordo firmado perante a CCP dá quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho, vírgula, salvo quanto às parcelas expressamente ressalvadas. 625E, tá? Se você ressalvou, este acordo não versa sobre horas extras, no que se refere às horas extras, você sim pode buscar o judiciário. Agora, se você não fez nenhuma ressalva, você não pode discutir nada na justiça do acordo firmado perante a CP. Ele deu quitação quanto ao extinto contrato de trabalho, deixando aquilo para trás e seguindo agora para outras questões. Tá? Então, comissão de conciliação prévia, eu nunca vi em prova uma questão complexa, de cunho jurídico difícil. Todas as questões que caem de comissão de conciliação prévia é justamente a letra da lei. Então, se você acertar, é mérito seu que decorou aí, deu uma lida no artigo 625A ao 625H. Tá? Se você errou a comissão de conciliação prévia, é porque você não conseguiu, não teve tempo de dar uma lida nesses artigos. Também muito rápido, é meia página da sua CLT, olhou ali o 625A, passou os olhos, viu os mais importantes, o 625B, viu o 625G, o 625E, já fechou ali a sua prova, caindo alguma coisa de comissão. Professor, o senhor acha que ao olhar esses artigos eu seria capaz de decorar todos eles? Não, nem tenho essa pretensão, mas ao olhar esses artigos você ficou com uma memória remota daquilo que você falou aqui e daquilo que você leu, porque você tem memória auditiva e vai escutar minha voz, tem memória visual e vai lembrar da página da CLT você lendo. Não me importa o que você vai ter, fato é, você vai acertar a questão. Eu já vi isso aqui em algum lugar. Não sei se foi Rafael que me falou, não sei se eu li na CLT, não sei se eu li no meu livro de resumos. Fato é, eu já li isso em algum lugar. Isso é suficiente para você acertar a questão. Beleza? Beleza, professor. Então, nesse bloquinho final, rapidamente passamos sobre o avulso, passamos agora na comissão de conciliação prévia e agora nós vamos para a greve, lei de greve. Quem não tinha aparecido até agora, surge aqui nosso querido Shurek, que nunca falta uma aula, presente aqui com vocês. Esse é o momento de você chamar seu filho e brincar um pouco ele na tela, para ele se distrair, porque ele está cansado e ausente, sentindo a sua ausência. E você vem para cá, olha quem está aí, ele vai falar o Shurek, olha que está brincando com você, mamãe está estudando com o Shurek, papai está brincando com o Shurek. Chama ele, que ele vai adorar, beleza? Vamos lá, pessoal. Greve. A gente costuma falar que a greve é inconstitucional. Não. A greve não é ilegal, pessoal. A greve é um direito constitucional da classe trabalhadora brasileira. Está no artigo 9º da Constituição da República. Agora, o próprio artigo 9º da Constituição que fala da greve dispõe que a greve deve ser regulamentada por lei. É possível, sim, a greve, desde que respeitados os limites previstos em lei. E quais são esses limites? O legislador constituinte deixou a regulamentação da greve para o legislador ordinário, infraconstitucional. E este fez o seu papel com a edição da Lei 7783/89. A Lei 7783/89 regulamenta e disciplina o exercício da greve em nosso país. Essa lei vira e mexe, é cobrada em sua prova. Dentre os aspectos da lei, quais são os artigos mais importantes? Primeiro eu chamo a atenção que é uma lei pequena, uma lei de 19 artigos, e portanto valeria a pena vocês olharem a lei de ponta a ponta. Mas já de antemão, seleciono aqueles mais importantes. De todos, o mais importante é o artigo 10. Todos são importantes, mas qual tem mais incidência em prova? O artigo 10. É o que tem mais incidência em prova. E o que temos sobre o artigo 10? Sobre a lei de greve, senhores, e o artigo 10, nós podemos perceber ali
quais são as atividades essenciais em que não pode haver paralisação total dos serviços. O professor quer dizer que nas atividades essenciais não pode haver greve? Pode. O que não pode haver é a paralisação total dos serviços. Tá? E o que eu preciso saber? Eu preciso que você saiba quais são essas atividades essenciais. Você decorou? Nós temos 11 incisos no artigo 10 da lei de greve. Alguns você vai pelo seu bom senso. Tratamento de esgoto e lixo, transporte público, compensação bancária, comercialização de medicamentos e alimentos, trabalho em usina nuclear, controlador de tráfego aéreo, funerária, processamento de dados ligados a atividades essenciais. Seja sincero, você tinha lembrado de tudo isso? Não. Então vale a pena dar uma olhada, porque vira e mexe, cai em prova uma pergunta acerca das atividades essenciais. Se você decorou quais são. Ele costuma colocar educação, e educação não está no rol. Por isso você vê greve de professores durante muitos e muitos tempos, por educação não é uma atividade essencial. Tá? Uma outra peculiaridade de prova é quando dá greve, o grevista deve comunicar que vai fazer greve? Sim. Qual é o prazo? Depende se a greve trata-se de uma atividade comum ou de uma atividade essencial. Se a greve for de uma atividade essencial, o prazo é de 72 horas de antecedência. Está no artigo 13 da lei de greve. E se for uma greve comum, professor, aí o prazo é de 48 horas de antecedência. Está no artigo 3º da lei de greve. Nunca se esquecer que na greve você pode utilizar todos os meios pacíficos de persuasão. Você nunca vai ver uma greve que não utilize de meios pacíficos de persuasão. É necessário que haja uma assembleia específica para isso. Nesta assembleia vai ser deliberada a deflagração da greve. Greve não é uma coisa que o presidente do sindicato acordou de mau humor e faz, não. A assembleia tem que ser chamada para deflagrar essa greve. Greve, senhores, é a maior pressão que um trabalhador pode fazer sobre o empregador. Por isso ele tem que arcar com as consequências dessa pressão. Greve é uma suspensão contratual. E como vocês viram com o professor Renato Saraiva, suspensão do contrato, o contrato não produz efeitos e, portanto, ele está sem salário. Contrato suspenso, o empregado está sem salário. Tá? Por último, greve é direito da classe trabalhadora. Empregador não faz greve. Se você paralisar a empresa, você é empregador, você está agindo com um nome chamado lockout. Lockout é proibido no Brasil e você vai ser obrigado a pagar o salário dos grevistas. Está no artigo 17 da lei de greve. Professor, o senhor falou que grevista não tem salário, mas se o empregador quiser pagar, aí é problema dele, ele paga. Aí o contrato fica interrompido. Como regra, é uma suspensão. Mas se o empregador se comprometer a pagar o salário dos grevistas, aí virou uma interrupção, ótimo, melhor para ele, melhor para os trabalhadores, tá? Então, é importante você conhecer a Lei 7783/89, que é a lei de greve, porque é comum uma perguntinha em prova sobre essa lei de greve. Então, dever de casa, dá uma lida dos 19 artigos referentes à lei de greve, ok? Ok, professor. Outra coisa que eu falo com vocês é sobre direito coletivo, parte relativa a acordos e convenções coletivas. O artigo 8º da Constituição da República é quem traz as principais premissas de direito coletivo para nós. Professor, é comum, na primeira fase, perguntas sobre direito coletivo? Não. Mas é possível? É. Ele fazer uma perguntinha sobre acordo e convenção coletiva é possível, sim. O que nós temos no artigo 8º de importante que pode ser caído em prova? Os principais pilares de direito coletivo estão ali. Primeiro, o artigo 8º, ele defende a livre associação. O Estado não pode criar barreiras ou empecilhos para que você crie um sindicato. Preenchidos os requisitos legais,
O Estado não pode criar uma lei de forma que ele venha a vedar a criação de um sindicato, seria inconstitucional. Basta você preencher os requisitos legais e registrar o seu sindicato no Ministério do Trabalho. Então, perceba que não é um ato discricionário autorizar ou não. Você vai preencher os requisitos e vai registrar o seu sindicato. Tá? É o que chamamos de livre associação. E por que esse registro é tão importante, professor? Ele é muito importante, pessoal, porque nós só podemos ter um sindicato por cada base territorial. Como assim, professor? Se já existe um sindicato dos professores, por exemplo, que é o meu, criado naquela base, você não pode criar um outro, porque o nosso país adota o princípio da unicidade sindical, não da pluralidade, da unicidade. Criado o sindicato, se você não está satisfeito, você tem que participar das eleições para tirar aquela chapa que está na diretoria. Não criar um sindicato concorrente. E eu só posso saber se você pode registrar o seu sindicato se eu verificar se já existe algum registrado naquela base territorial. Por isso é tão importante o registro, para que possamos entender o princípio da unicidade sindical. Tá? E, senhores, eu tenho também o que eu chamo de livre associação, unicidade sindical e princípio da liberdade sindical. Você está obrigado a se filiar ao sindicato? No nosso país, não. Aqui, você vai se associar se quiser. Como professor, eu sou membro da categoria e não tenho como fugir disso. Agora, eu sou obrigado a pagar a mensalidade do sindicato? Não. Eu sou obrigado, e aí todo trabalhador é obrigado, a pagar a contribuição sindical. Ela equivale a 1 dia de salário por ano, cobrado no mês de março. Agora, no mês de abril eu não pago mais nada. Nem maio, nem junho. A não ser que eu queira livremente ser um membro do sindicato. E aí eu vou voluntariamente pagar a mensalidade do sindicato. E eu sou obrigado a ser um associado do sindicato? Não, não sou obrigado. E eu perco direitos por causa disso? Também não perde direitos. Você é associado se quiser. Você não está obrigado a se associar. Tá? Isso tudo nós vemos no artigo 8º da Constituição da República. Então, dica, vale a pena dar uma lida no artigo 8º da Constituição. Porque das poucas vezes que cai questão em prova sobre direito coletivo, vira e mexe, cai uma perguntinha sobre o artigo 8º. Quem conhecia o artigo 8º matava a questão. Sobre a questão da liberdade sindical, da livre associação, da unicidade sindical, tudo isso nós encontramos no artigo 8º. Quando versamos sobre direito coletivo também, é muito comum perguntinhas sobre acordos e convenções coletivas. Existe um capítulo na CLT só para o acordo e para a convenção. Começa no artigo 611 da CLT. Tá? E o que são acordos e convenções? Pactos celebrados para conceder aos trabalhadores melhores condições de trabalho, dar a ele um ticket de refeição, conceder a ele o pagamento de uma faculdade, conceder benefícios àquela classe. Tá, professor? O acordo pode acabar com o meu 13º, com as minhas férias? Não. Pactos celebrados para conceder melhores condições. Pode flexibilizar, tirar uma vantagem daqui para conceder outra. Isso é uma flexibilização. Agora, retirar direitos, não. Professor, e qual a diferença de um acordo para uma convenção? A única diferença está na abrangência. Tudo que um acordo pode fazer, uma convenção pode. Só que o acordo ele é mais limitado, ele está restrito a quem assinou o acordo. Já a convenção não, ela abrange a todo mundo daquela categoria. Por exemplo, o pessoal do Itaú assinou um acordo coletivo que só vai atingir os empregados do Itaú. Foi assinado pelo Sindicato dos Trabalhadores representando os empregados do Itaú e o Banco Itaú. Ponto. Só vale para o Itaú. Já a Convenção Coletiva dos Bancários foi assinada pelo Sindicato dos Empregados e o Sindicato da Categoria Econômica. Vai atingir a todos os bancários daquela base territorial, independente de se é Itaú, Santander, HSBC ou Bradesco. Então, a Convenção Coletiva atinge a toda a categoria e é assinada entre os dois sindicatos, o Sindicato dos Empregados e o Sindicato do Empregador. O acordo coletivo atinge só aquela empresa que quis assinar
e é assinada pelos sindicatos empregados e a empresa que assinou. Isso cai em prova pra caramba, o examinador tentando te confundir a definição de acordo para convenção. Convenção é mais abrangente, acordo mais limitada. A definição está no artigo 611. Lembrar vocês que o prazo máximo de um acordo de uma convenção coletiva é de 2 anos. Está no artigo 614, tá? E quando exaurir esse prazo, findo esse prazo, até que sobrevenha uma nova negociação, continua valendo a antiga, tá? Então a negociação antiga, ela acaba incorporando o contrato até que você venha negociar mais uma vez. Negociou, pode tirar cláusulas, não tem problema nenhum. Mas enquanto não houver uma nova negociação, o empregado não fica no vazio. É para continuar valendo a antiga, ainda que ela já tenha expirado. É a súmula 277, tá? Então, até que sobrevenha uma nova negociação, mantém as cláusulas da negociação anterior, súmula 277. Tá? Vale a pena dar uma lida nessa parte também. Uma pergunta que ele pode fazer sobre direito coletivo, é idiota, mas se você nunca viu o artigo, talvez você não lembre, quantos sindicatos são necessários para criar uma federação? Porque quando não existe sindicato, o trabalhador é representado pela Federação dos Trabalhadores. E se não existe federação, ele é representado pela Confederação. E eu preciso de quantos sindicatos para criar uma federação? Pelo menos 5 sindicatos para criar uma federação. Já vi isso em prova. E quantas federações são necessárias para criar uma confederação? Pelo menos 3 confederações, 3 federações para criar uma confederação. Está no artigo 534 e 535 da CLT. Beleza? Não é tão comum direito coletivo, mas se cair, você está a par aí. Nos minutos finais que nos restam, uma perguntinha que pode ser feita para você também é sobre FGTS na sua prova. Se for feita uma pergunta sobre FGTS, professor, o que ele costuma perguntar? FGTS tem uma lei só para regulamentar o FGTS, que é a Lei 8.036/90. Tá? Dentro desta lei, é uma lei muito extensa, as perguntas mais comuns em prova estão atreladas a 2 dispositivos. Ao artigo 3º, que regulamenta o conselho curador do FGTS. O que é isso, professor? O FGTS ele tem um conselho responsável por normas e diretrizes do uso do dinheiro do FGTS. E esse conselho ele é composto por quem? O presidente, o ministro do Trabalho e Emprego, eu tenho o ministro da Previdência, o ministro do Planejamento, o ministro das Cidades, eu tenho um representante do Banco Central, da Caixa Econômica, dos empregadores, dos trabalhadores. Ele quer saber como compõe esse conselho, como funciona. Então, está tudo no artigo 3º da CLT. Desculpa, da Lei 8.036. E a outra pergunta mais comum em prova é quando que você pode sacar o seu fundo de garantia. Vamos imaginar que você está todo endividado, cartão de crédito estourado, cheque especial virado, carro com busca e apreensão, porque você não pagou já 3 parcelas da prestação do seu carro e 120 mil numa conta em seu nome na Caixa Econômica. Meu Deus, por que você não vai lá sacar e pagar suas dívidas? Porque você não pode movimentar aquela conta. Você só pode movimentar aquela conta nas hipóteses previstas no artigo 20 da Lei 8.036. E o artigo 20 tem 16 incisos. Algumas você sabe de cabeça. Compra da casa própria. Quando você sofre de câncer, que a lei chama de neoplasia maligna, vítima de HIV, você ou seus dependentes, uma doença terminal, você ou seus dependentes, quando você se aposenta, dispensa sem justa causa, rescisão indireta, culpa recíproca, força maior, quando você completa 70 anos de idade, todas são hipóteses de movimentação da conta do FGTS. Amortização das prestações da casa própria, vale a pena você passar os olhos. Porque vira e mexe, ele fala, isso aqui pode sacar fundo de garantia? Você, opa, não. Tá, isso aqui você não consegue sacar seu fundo de garantia. Pedido de demissão, você não saca. Justa causa, você não saca. Você perdeu, não. Mas vai ficar lá até você preencher algum requisito. Quando você fica mais de 3 anos sem depositar, vira conta inativa. E aí no mês do seu aniversário você pode sacar. Vale a pena dar uma olhada no artigo 20 da Lei 8.036/90. Valeu? Pessoal, vou deixar vocês aí. Foi um enorme prazer bater esse bate-papo com você em Pilares. Pilares é uma revisão geral, um apanhado, então não tem material para vocês, que eu prefiro fazer esse bate-papo que rende mais aqui com a gente. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem,
manda uma mensagem para mim, que vai ser um prazer poder ajudar vocês. Fiquem com Deus, estou torcendo por vocês aí e boa prova a todos, gente. Tchau!